Bom dia. Sejam todos muito bem-vindos a mais um culto, onde Deus quer nos servir com a sua palavra e nós queremos, como seu povo, louvá-lo. Eu gostaria de saudar vocês com as palavras do Salmo 34 que vai ser lido no culto de hoje. O salmista nos faz um convite ao povo de Deus. Louvem comigo a grandeza do Senhor e todos juntos lhe exaltemos o nome. Deus nos deu o seu nome no dia do nosso batismo. Nós que fomos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, isso fez com que nós entrássemos na igreja de Cristo, no corpo de Cristo, na igreja de Deus. E agora todos os batizados vêm até a casa de Deus para ouvir a voz de Deus e para louvar a grandeza do nosso Senhor. A grandeza do nosso Senhor é o amor do nosso Pai que se manifestou em Jesus Cristo, que a gente quer refletir no dia de hoje, nesse domingo que é também o Dia dos Pais. A gente quer pensar sobre o amor de Pai, mas também sobre o amor do nosso Pai Celestial. Que Deus abençoe o nosso culto, que nós começamos cantando um hino da Trindade, um hino de invocação ao nosso Deus, Pai de amor, gosto tanto de ti. Nos colocamos de pé e invocamos o nome do nosso Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Momento da palavra de Deus para o nosso culto. A primeira leitura do Antigo Testamento é conforme 1 Reis, capítulo 19, versículos 1 até 8. Se a gente for ver esse texto um pouquinho antes, a gente vai ver aquele episódio em que Elias mata os profetas de Baal. Isso foi no capítulo 18 do primeiro livro de Reis. E agora no capítulo 19, Elias, amedrontado por causa de algum castigo por ter feito isso, ele foge. Ele foge para o deserto. O texto fala que ele chega a ter vontade de morrer. Mas então o anjo do Senhor vem e lhe dá a comida necessária para que ele possa caminhar 40 dias e 40 noites e chegar até o monte do Senhor. 1 Reis 19, 1 a 8. Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito
e como havia matado todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem se amanhã, a estas horas, eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Elias ficou com medo. Levantou-se e, para salvar a vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá. E ali ele deixou o seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro. Sentiu vontade de morrer e orou: basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que um anjo tocou nele e lhe disse: levante-se e coma. Elias olhou e viu perto da sua cabeça um pão assado sobre pedras em brasa e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. O anjo do Senhor voltou, tocou-lhe e lhe disse: levante-se e coma, porque a viagem será longa. Então Elias se levantou, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. É aqui a leitura do Antigo Testamento. A leitura da epístola, conforme a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículos 17, até o capítulo 5, versículo 2. E a gente está numa altura agora, a gente tem feito uma leitura sequencial da carta de Paulo aos Efésios, e a gente chegou numa altura da carta em que agora Paulo começa a escrever sobre as consequências de ser um cristão, as consequências do evangelho, de ter uma nova vida em Cristo, de ter uma nova natureza, que não só a natureza pecadora, as consequências disso na nossa vida, na vida cristã. É isso que Paulo vai falar agora à igreja de Éfeso e também à igreja aqui de Sapiranga. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico: não vivam mais como os gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo o seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem, para de forma desenfreada cometer todo tipo de impureza. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, se é que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos, e a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, e a se revestir da nova natureza criada segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Fiquem irados e não pequem. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês. Nem deem lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos um para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós,
como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Até aqui a leitura da epístola. E a leitura do Santo Evangelho, conforme João 6, 35 a 51. Semana passada o texto do Santo Evangelho terminou no versículo 35. E hoje começa. Ou seja, é a continuação do diálogo de Jesus com a multidão logo após o milagre da multiplicação dos pães e peixes. O tema aqui de Jesus como o pão da vida continua ressoando. Mas aqui aparece principalmente como Jesus como sendo o enviado do Pai, como o alimento certo para dar vida ao mundo. Em reverência às palavras do Santo Evangelho, convido que se coloquem de pé. Jesus respondeu: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já disse que vocês não creem, embora estejam me vendo. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então os judeus começaram a murmurar contra ele, porque tinha dito: Eu sou o pão que desceu do céu, e diziam: Este não é Jesus, o filho de José? Por acaso não conhecemos o pai e a mãe dele? Como é que agora ele diz: Desci do céu? Respondeu Jesus: Não fiquem murmurando entre vocês. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: E todos serão ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que ouviu e aprendeu do Pai, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Este já viu o Pai. Em verdade lhes digo: quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os pais de vocês comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Até aqui, a leitura do Santo Evangelho. Em preparação à mensagem, cantamos o próximo hino: Pai, por teu Filho Salvador. Com Ele em união, permanecendo firmes e fiéis de coração. Louvado seja o nosso Pai de amor. Pai, o teu Filho nos uniu no Calvário, sobre a cruz nos redimiu.
Pai, somos gratos pelo amor, pela graça do perdão consolador. Vivamos com Ele em união, permanecendo firmes e fiéis de coração. Louvado seja o nosso Pai de amor. Em nome de Jesus, amém. Hoje é dia dos pais. Um dia propício para a gente falar sobre o amor de pai. A gente vê isso nas propagandas, nos comerciais, nas mensagens, nas músicas que falam desse amor. E o que pode ser dito, o que pode ser falado sobre esse amor? Fiz uma pesquisa rápida. Às vezes eu gosto de colocar no Google alguma frase assim, que é, às vezes, senso comum e repetida, muitas vezes. Coloquei lá no Google o amor de pai, no Google Imagens, e procurei aquelas imagens que geralmente são compartilhadas no WhatsApp, no Facebook, que às vezes a gente compartilha assim aquelas mensagens com frases de efeito. Sobre o amor de pai. O que pode ser dito sobre o amor de pai? A primeira delas disse assim: amor de pai para a filha ou filho é como o universo. Mesmo sendo infinito, ainda assim continua em expansão. Tem mais uma. Amor de pai é um amor que pode e tem que ser aperfeiçoado. O amor que nasce espontâneo, consistente e condensado, mas que espera sempre o conhecimento necessário para torná-lo perfeito. Uau! Mais uma. Amor de pai e mãe é o amor mais puro que existe. É amor divino. Isso é o que é dito sobre o amor de pai. Talvez poderíamos concordar com muito do que está sendo dito, mas a gente também deve concordar que muitas vezes, principalmente nessa época do ano, talvez por causa da emoção envolvida, esse tipo de amor é às vezes exaltado quase que demais. Por isso que a gente pode pensar também o que nós cristãos, com aquilo que a gente crê, a gente pode falar desse amor, do amor de pai. E aí a gente tem uma grande vantagem. A gente não precisa enaltecer demais o amor de pai. A gente não precisa constranger os pais com um amor perfeito, um amor divino, como fala essas imagens. Eu sou um pai recente. O Arthur tem 5 meses e pouco. Então, não sei vocês, mas eu às vezes me deparo com essas imagens e quase me constranjo. Será que eu amo tanto assim o meu filho, quanto essas mensagens costumam expressar? Porque nós cristãos, nós podemos falar do amor de pai por aquilo que ele é. Não enaltecendo demais, mas um amor que sim é fantástico. Uma oportunidade de servir, sendo chamado por Deus nessa vocação, onde o privilégio, a responsabilidade andam lado a lado. Mas, acima de tudo, nós cristãos podemos falar desse amor de pai, que é um amor de serviço pelo próximo, esse próximo que Deus colocou na nossa vida e nos chamou para servir, como um amor que brota, não de dentro da gente, mas que brota do amor do Pai, do Pai Celestial. E o amor do Pai, esse sim, a gente fala todo domingo. O amor do Pai, do qual brota o nosso amor de Pai. Interessante que Jesus, no domingo de hoje, ele fala do amor do Pai. Jesus fala hoje tanto o porquê, a razão do nosso Pai nos amar, quanto a forma com que Ele nos amou. Por que Deus nos ama?
Jesus responde essa pergunta. Ele diz: porque a vontade de quem me enviou é esta, que eu não perca nenhum dos que ele me deu. Jesus, ele nos revela a vontade, o coração do Pai, a razão por que ele nos ama. Ele não quer que nenhum dos seus filhos se perca. O amor do Pai é, em última análise, a essência do amor do Pai é salvação. Ele não quer que nenhum dos seus filhos se perca. E essa é uma vontade, uma disposição que talvez nos aproxime do amor do Pai Celestial. Porque a gente consegue entender, quem é pai, quem é mãe, consegue entender a vontade dos pais de querer sempre o melhor para os seus filhos. Quem não quer o melhor para os seus filhos tem algum problema. Por isso a gente consegue entender essa disposição, esse querer sempre o melhor para os nossos filhos. Mas se isso nos aproxima do amor do Pai, ou pelo menos da forma como o Pai nos ama, tem um aspecto que nos distancia. E nos distancia justamente porque nós temos limites. A gente bate no nosso teto. A gente atinge o nosso limite quando, nesse nosso querer o melhor para os nossos filhos. Porque muitas vezes a gente sabe que o nosso querer não é efetivamente o nosso realizar. Porque por mais que a gente queira, a gente é incapaz de amar como o nosso Pai Celestial nos amou. Pois Deus, ele tem essa vontade, essa disposição em nos amar, mas ele também concretamente e efetivamente nos salva, nos ama. A maioria de vocês deve conhecer alguma história de um filho rebelde, desobediente, que não escuta o seu pai. A maioria dos filhos tem, mas tem alguns filhos que cruzam o limite da rebeldia. E como é que a maioria dessas histórias termina? Termina com o pai se esvaindo, com a família inteira se esvaindo, se doando, física, emocional, até financeiramente para salvar o filho, resgatar ele da miséria em que talvez ele próprio tenha se colocado. E a maioria dessas histórias termina com o pai e a família esgotada, falida, tentando salvar o filho. Por que isso acontece? Justamente porque nós somos incapazes de salvar os nossos filhos. A palavra de Deus, ela nos ajuda a entender isso, nos ajuda nessa luta. Porque um lar cristão, ele pode ter menos chance, sim, de acontecer esse tipo de rebeldia. O quarto mandamento nos ensina: honrarás teu pai e tua mãe para que vás bem e viva muito tempo sobre a terra. O primeiro mandamento carregado de uma promessa: honra teu pai e tua mãe para que vás bem e viva muito tempo sobre a terra. Isso quer dizer então que um lar cristão não tem problemas? É claro que não quer dizer isso. É claro que um lar cristão tem problemas. Porque todos temos a nossa parcela de responsabilidade. E ninguém está isento de rebeldia. Justamente porque todas as nossas relações, todos os nossos relacionamentos, eles estão manchados pelo pecado. A gente costuma geralmente entender pecado como sendo a transgressão com algum mandamento de Deus. Mas, na verdade, o pecado ele é anterior a isso. Aquilo que a gente chama de pecado original, que é um pecado que está na nossa carne, que está na nossa essência. Esse pecado que está na nossa essência, essa rebeldia de filho desobediente, está na nossa essência como ser humano pecador. Por isso que um filho rebelde, ele não é resultado necessariamente de algum erro específico dos pais, mas é justamente resultado da rebeldia natural à nossa carne, ao nosso fato de sermos seres humanos. A palavra de Deus, ela nos ajuda a conter isso, nos ajuda a ter mais equilíbrio, a ter mais, a lutar contra essa rebeldia. Mas não é fácil. Não é fácil ter um filho rebelde. Agora,
se não é fácil ter um filho rebelde, imaginem todos os filhos rebeldes. Se coloquem no lugar de Deus, onde todos os seus filhos são rebeldes. Se já é difícil, praticamente impossível salvar um filho que está no caminho errado, imaginem bilhões e bilhões de filhos rebeldes e desobedientes caminhando para a condenação eterna. Porque esse é o caminho da nossa rebeldia. A gente está fadado, por causa da nossa própria rebeldia, a condenação eterna. Por isso que não basta, meus irmãos e minhas irmãs, a vontade, o querer amar ao máximo como se fosse um mero sentimento. É preciso efetivamente amar. E foi assim que Deus nos amou. Em Jesus Cristo, o seu Filho. O nosso Pai nos amou não só querendo nos amar. O nosso Pai nos amou nos enviando Jesus. Foi assim que Ele providenciou a nossa salvação. Aquele que estava junto do Pai desde a eternidade. Antes em que lá em Gênesis eles dissessem que no princípio criou Deus os céus e a terra, antes daquilo, o Filho já estava junto com o Pai e com o Espírito Santo. Já havia relacionamento entre a Trindade. Mas esse que estava junto de Deus, que veio de Deus, que já viu o Pai, é o pão que desceu do céu. Interessante que as pessoas, ao enxergá-lo, o nosso texto fala, esse não é Jesus, o filho de José? Por acaso não conhecemos o pai e a mãe dele? Como é que agora ele diz, desci do céu? As pessoas não podiam entender como o próprio Deus podia estar entre nós, entre eles. Mas assim Ele o fez para nos amar, para nos salvar. E também para nos aproximarmos dEle. Porque pensem, talvez a gente não conseguiria nos aproximar de Deus em toda a sua glória. A Bíblia fala que é impossível enxergar a glória de Deus. É impossível enxergar Deus face a face. Mas é mais fácil nos chegarmos diante de Jesus como o filho de José, como o filho do carpinteiro, do Deus que em toda a sua glória se humilhou, se fez um ser humano, justamente para que nós também tenhamos coragem de nos aproximarmos dele, para que nós creiamos nele, porque isso é o que efetivamente Deus quer. Jesus fala, de fato a vontade de meu Pai, ele falando, é que todo aquele que vir o Filho e nele crer tenha vida eterna. O importante é crer em Jesus. Pois crer em Jesus leva para a vida eterna. Esse é o amor do Pai. O amor que leva para a vida eterna. O amor de Pai, por mais fantástico que seja, é incapaz disso. É somente através do Filho enviado do Pai Celestial que nós temos a vida eterna. E a vontade do nosso Pai é que creiamos no seu Filho, no seu enviado, o Filho eterno de Deus, que se fez carne e habitou entre nós para morrer, por nós e pagar o preço pelos nossos pecados. E o amor do Pai não é um amor que a gente encontra em qualquer lugar. Não é um amor presente em qualquer religião. O amor do Pai é um amor através do Filho. Esse é o amor do Pai por nós. E esse amor é para todos. E esse amor é para a vida eterna. E esse amor é carregado de uma promessa. E a promessa é, e eu o ressuscitarei no último dia. O amor humano, o amor dos relacionamentos que a gente pode experimentar, como o amor de pai, como o amor de mãe, ele desperta em nós sentimentos tão agradáveis. Talvez sentimentos que muitos de nós vamos ter
agora num churrasco em família, numa reunião familiar, ou já experimentaram num café da manhã, ou experimentam também no dia a dia com os seus filhos, com os seus amigos, o amor que provém dos relacionamentos. Esse é um amor tão agradável. Esse elo familiar, ele é amor, que nós devemos sim viver e aproveitar ao máximo. Porque esse amor, ele também passa. Sabe aquilo que digam, aproveita cada fase, porque passa. O amor passa. E o amor que passa, ele deixa saudade. Como a saudade de um pai que já se foi. Talvez muitos estejam comemorando hoje o Dia dos Pais sem o seu pai, porque o seu pai já se foi. E o que fazer com essa saudade? Esse amor que ainda está guardado no peito e que bate talvez mais forte hoje, no Dia dos Pais. Mas uma família unida no amor do Pai, através do Filho, é uma família unida na esperança da ressurreição. Quem tem seus pais fundamentados nesse amor do nosso Pai através do Filho, podem experimentar o amor humano, o amor das nossas relações, ou a saudade que ficou desse amor, na alegria de que em Cristo, esse amor, ele é eterno. Porque Cristo tornou esse amor eterno quando ele ressuscitou dos mortos. O filho de José, o filho de Deus que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou no terceiro dia. Ele é quem fala. A vontade de meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crer tenha vida eterna. E eu, Jesus, o ressuscitarei no último dia. E nós esperamos, com muita esperança, este último dia, pois será o dia do reencontro de todos aqueles que creram no Filho de Deus. Por isso, querida família Castelo Forte, por mais importante que seja, por melhor que seja, aproveitar o Dia dos Pais. E aproveitem. Façam churrasco, reúnam a família, se alegrem, comam e bebam e sejam felizes. Mas mais importante do que aproveitar isso, é pais e filhos caminharem na esperança da ressurreição, fundamentados no amor de Cristo. Porque a nossa caminhada aqui nesse mundo, ela é feita de bons e de maus momentos. Como a caminhada de Elias. E o alimento para essa caminhada, que às vezes pode parecer um deserto, não pode ser outro do que o pão da vida. Para que a gente possa caminhar rumo ao monte de Deus, a vida eterna, na esperança da ressurreição dos mortos, nós precisamos nos alimentar do pão da vida que é Jesus, o Filho de Deus. Jesus que é o amor do Pai por nós. E é nesse amor que pais e filhos devem caminhar. Pois o amor do Pai, ele torna o amor de Pai um amor eterno e um amor que caminha na esperança da ressurreição dos mortos. Por isso, um feliz Dia dos Pais com Jesus para todos nós. Amém. Nos colocamos de pé. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém. Recebe a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.
Amém. Amém. Cantamos então o último hino e nos cumprimentamos na saída. Vidas dignas, exemplares, que juntem sempre as suas mãos, orando pelo bem dos seus e os confiando a Ti, ó Deus. Que a Cristo sejam conduzidas as criancinhas com amor, que a fé transforme suas vidas, fazendo-as serem do Senhor. Que em muitos lares brilhe a luz da salvação que vem da cruz. A Santa Bíblia nos ensina a crer em Cristo Salvador. Sem ela a vida em nós termina, em trevas, aflição e horror. Por isso a faz em cada lar ser lida e amada sem cessar.